Um rato não deveria estar aqui, muito menos comandando uma cozinha. Então por que Remy consegue? E pior, por que ele é melhor do que todo mundo ali dentro? Talento sozinho não muda onde alguém está autorizado a existir. Existe um tipo de barreira que não reage à habilidade, só reage à identidade. E é aí que a história começa e fica desconfortável. Remy é um erro, um rato que sente sabor, que escolhe, que recusa o instinto automático do próprio grupo. Enquanto os outros comem por sobrevivência, ele pensa em combinações, textura, aroma, tempo. Ele não come comida, ele interpreta a comida. Isso cria um problema que não tem solução simples. Ele pertence a um nível de percepção que o mundo dele não reconhece e vive preso a um corpo que o outro mundo rejeita. Tudo nele aponta para um lugar que rejeita ele completamente. Uma piada do próprio universo, como se a consciência tivesse sido colocada no recipiente errado. Ele entende nuance onde ninguém espera nuance. Ele percebe beleza em coisas que foram descartadas. E ao mesmo tempo, ele está condenado a viver no lixo. Esse contraste não é só dramático, ele é estrutural, porque o mundo não responde ao que você é capaz de ver. Ele responde ao que ele aceita enxergar em você. O que você oferece nem sempre é que o outro vai querer tirar de você. Remy tenta se afastar do que ele é, não por superioridade, mas porque pensar demais dói quando o ambiente não acompanha. A mente dele empurra para frente, a natureza puxa para trás. E nesse conflito, ele descobre algo que não estava procurando: culinária como linguagem. Ele não quer só comer bem, ele quer traduzir o mundo em sabor. Ele se aproxima da ideia de Gusteau, aquele lema simples que parece besta demais para ser levado a sério. Qualquer um pode cozinhar, só que qualquer um nunca foi literal. Sempre teve um subtexto escondido ali. Na prática, qualquer um, desde que o sistema permite que você seja visto. Mesmo assim, ele continua sendo um intruso, e isso se torna sua identidade. Não importa o quanto ele refine o paladar, não importa o quanto ele entenda a técnica, a cozinha não foi construída para reconhecer ele. Diante da necessidade, ele acaba atuando, só que dessa vez no lugar certo e no momento certo. Ninguém espera que um rato tenha feito um milagre. Linguini salva ele porque sabe a verdade, e assim eles criam uma parceria. Linguini entra como corpo sem direção, Remy entra como a grande mente. Um não sabe o que fazer com as mãos, o outro não pode usar as próprias mãos. E juntos, eles criam uma anomalia funcional. Eles enganam todo mundo, mas isso não é uma parceria harmônica, é uma invasão mútua para controlar a situação. E o mais interessante é que funciona melhor do que deveria. Funciona bem demais para ser aceito sem incômodo. Essa situação toda deles juntos se tornando melhor do que aqueles ali não é uma incompetência sendo corrigida, é um sistema sendo exposto. Porque se um rato pode cozinhar melhor que um chefe formado, então o problema nunca foi só habilidade, foi acesso, foi hierarquia, foi quem pode ser legitimado. Ambos estavam sozinhos no mundo, sem visão do que seria o futuro. Linguini descobre que pode ser alguém quando alguém empresta direção. Remy descobre que pode existir fora do lixo quando encontra uma saída temporária. Mas nenhum dos dois tem estabilidade nisso. É um equilíbrio instável. E tudo que é instável cobra um retorno, ou pelo menos algo que corrija. Linguini começa a querer controle, porque ser guiado por alguém visível cria uma crise silenciosa de identidade. Quem está vivendo a vida? Ele ou essa consciência que o conduz? Remy começa a querer experiência, não só a execução. Ele quer sentir o ato de cozinhar com o próprio corpo. Ele quer o risco completo, mas o mundo insiste em lembrá-lo. Ele continua sendo um rato. E quando Linguini rompe o acordo, tudo desaba. Ele começa a tomar as rédeas e Remy perde o acesso ao mundo humano. Volta ao ponto de origem, o lixo, a margem, o invisível. Ele assume um pouco dessa identidade dele que ele tanto rejeita. Mas ali acontece algo mais importante do que a queda. Ele não encontra só a rejeição, ele passa por uma escolha. Porque pela primeira vez ele não está tentando entender quem ele é. Ele está decidindo o que fazer com suas habilidades sem se importar. A verdade aparece. Ninguém está interessado em nuance, em sensibilidade, quando a estrutura já decidiu quem pertence. Talento não é o centro da discussão, nunca foi. O centro é pertencimento. Isso que o faz encarar de frente. Isso que faz sua família enxergar a ele. Ele volta, dessa vez sem esconder nada, sem reduzir, sem tentar parecer outra coisa. Ele assume o paradoxo inteiro, rato e chefe ao mesmo tempo. O corpo rejeitado, mente afiada. E isso muda a lógica do espaço, porque ele para de pedir permissão, começa a ocupar. No fim, o sistema reage, não com aceitação imediata, mas com ruído, com desconforto, com tentativa de expulsão, porque aquilo quebra a forma como o mundo se organiza. E quando alguém quebra essa forma, o mundo precisa responder. Ratatouille escancara uma coisa simples. Existem lugares onde ser bom não resolve o problema, porque o problema nunca foi performance, foi o reconhecimento. E talvez por isso é que essa imagem final seja tão forte. Não é sobre ser aceito, é sobre existir sem uma negociação constante, sem tradução, sem permissão. Você não quer provar que pode, só quer continuar fazendo
fazendo, mesmo que ninguém ache que deveria estar ali. E quando isso acontece, o sistema não muda por generosidade, ele muda porque foi exposto. Porque eu não sei se você sabe, mas esses poucos momentos em que alguém que é apaixonado por algo está exatamente onde quer estar é gostoso demais.